Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 14 de março de 2024. Quem está chegando por aqui é o Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber e te acompanho nessa boa prosa que está começando agora, recheada de assuntos importantes para a gente debater sobre o nosso país. Mas a gente não poderia começar o programa de hoje sem falar sobre esse dia 14 de março, que marca os 6 anos do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Atos e manifestações estão previstos para acontecer em todo o país em memória ao legado de Marielle e pedindo justiça. A gente vai abrir o programa de hoje com uma conversa exclusiva com Aniele Franco, irmã de Marielle e ministra de Igualdade Racial. Além desse papo, a gente vai falar sobre educação, direitos humanos, além da luta do campo e muito mais. Vamos saber os destaques do programa de hoje que está só começando. Conversa também com Ana Paula Braga, coordenadora da 15ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia. O evento, que vai reunir cerca de 5.000 agricultoras, acontece no próximo dia 15 na Paraíba. Inscrições para o FIES terminam amanhã. Saiba como se inscrever. E no Paraná, a comunidade do MST, existente há 20 anos, vai se tornar assentamento. Em Vitória, no Espírito Santo, o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem, ocupa a entrada da mineradora Vale para cobrar reparação pelo crime de Mariana. Entreposto Viva Babaçu, uma conquista histórica para as quebradeiras de Coco Babaçu no Bico do Papagaio. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele está só começando. Na noite de 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Hoje completam-se 6 anos do crime e a gente continua sem respostas sobre quem mandou matar Marielle e Anderson. Os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz, acusados de matar Marielle Franco e Anderson Gomes, estão presos desde 2019. A delação premiada de Elcio de Queiroz levou também à prisão de mais um suspeito, o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel. Agora, o Ministério Público do Rio de Janeiro pede que Maxwell seja julgado pelo Tribunal do Júri. Os julgamentos de Elcio Queiroz e Rony Lessa também serão levados a júri popular, mas ainda não tem data marcada. Uma das possíveis motivações para o crime seria, de acordo com as investigações, o trabalho de Marcelo Freixo e Marielle Franco na CPI das milícias. Sobre esse 14 de março de 2024, 6 anos desde o crime, a gente conversou com a irmã de Marielle Franco e a ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco. Vamos conferir agora esse papo que eu tive com ela. Ministra, então, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente. A gente sabe, como jornalista, que é um tema delicado que a gente acaba expondo, às vezes, as pessoas a falarem. Você, né, como uma chefe de Estado, tem essa autoridade, mas a gente sabe que envolve questões pessoais, questões familiares. A gente agradece por você se dispor, estar disponível para falar com a gente. Inclusive, eu queria começar por aí. Eu queria começar te ouvindo um pouquinho, se você consegue recordar em que momento desses últimos 6 anos que você percebeu que teria que lidar com essa situação, com esse crime, não apenas como uma irmã, não que seja pouco, mas que seria algo que transgrediria a sua relação familiar e você seria obrigado a agir como uma personalidade pública, como uma autoridade, como uma pessoa que teria que responder por essas questões, não responder, né, no sentido de responsabilidade, mas no sentido de dar satisfação como uma pessoa pública, que a gente espera que você fale sobre esse caso. Que momento que você percebeu que teria essa tamanha responsabilidade, ministra? Primeiro, prazer estar aqui falando com você. Bom, eu te confesso que foi na mesma noite. Assim, a minha ficha caiu na mesma noite, não só por ser a irmã, mas também por ter várias outras responsabilidades, muito porque eu não deixei com que meus pais e minha sobrinha fossem até o local do crime da Mari. Então, eu que saio de casa naquela noite do 14 de março e eu também que vou para o IML na manhã seguinte, que cuido de toda a questão da parte do enterro dela, que estava no velório na Câmara. Então, foram assim momentos que eu não tive como parar e chorar e sentar e esperar alguém fazer, porque não tinha quem fizesse. Nenhum dos meus pais, nem a minha sobrinha naquele momento estavam fortalecidos o suficiente para tomarem a frente daquilo.
E quando eles receberam a notícia que os três praticamente caíram no chão, eu percebi também que alguém tinha que se manter de pé. E foi um pouco dali que o senso de responsabilidade veio, mas o senso de entender e ter a noção de que eu talvez tivesse que falar publicamente, ou estar publicamente, ou, né, me posicionar publicamente, veio naquela noite ainda, que me pararam para falar, na noite do crime, me pararam para falar no próprio IML. Eu acho que eu nunca participei de um momento de entrevista tão cheio como aquele, até hoje na minha vida. E depois também no velório, enfim. Então, acho que foi logo no começo. Óbvio, ali no 14 e no 15 de março, eu não sabia o tanto dos desafios que eu ainda teria pela frente enquanto figura pública, enquanto irmã da Mari, enquanto essa pessoa. Mas eu tive uma pequena noção e tive que me posicionar desde o início ali mesmo. E claro que talvez imaginar que você, 6 anos depois, ou melhor, 5 anos depois, estaria assumindo o cargo aí de ministra da Igualdade Racial, talvez fosse algo muito abstrato naquele momento, mas já te soou que talvez em um futuro breve você estaria assumindo estaria algum cargo público que estaria muito vinculado com essa situação e estaria com essa autoridade de avançar com essa investigação? Lucas, eu sempre, assim, acho que tem duas coisas na sua pergunta que a gente precisa separar, né? Eu acho que, independente do cargo que eu estivesse, como não é a minha área, né, essa área seja pela lei, justiça, eu não teria nenhuma possibilidade de ajudar ou de, enfim, ter acesso, ou enfim, seja lá o que for, das investigações. Mas o outro lado é que, desde o começo do que aconteceu com a Mari, as pessoas sempre falavam assim: você vai precisar ocupar esse lugar, vai precisar estar aqui, estar ali. Muita gente falava muita coisa e eu quis tomar o meu tempo, assim, sabe? Eu preferi criar um instituto, eu preferi me fortalecer. Eu não estava bem emocionalmente. Até hoje eu acho que, quando é esse assunto, eu acho que também nunca fico tranquila para falar sobre. Sempre tem alguma coisa que a gente sente ou que pensa. É óbvio que eu não me imaginaria nesse lugar especificamente enquanto ministra, mas eu sempre fui muito politizada e minha irmã também, assim. E até uma coisa que eu falei ontem em uma outra entrevista, que é: as pessoas não estão acostumadas a verem pessoas negras, principalmente mulheres negras, a assumirem legados políticos, né? Porque eu acabo que eu assumo também o legado político da minha irmã. É comum você ver família de tio, primo, sobrinho, pai, filho, neto passando quando o assunto são homens brancos na política, que é o normal. A gente tem aí uma pequena porcentagem ainda de mulheres e mulheres negras também. Então, eu não sei se a gente hoje teria duas mulheres na política, com a minha irmã viva. Fosse a Mari em outro lugar e eu em outra esfera também. Mas eu não sei, porque a gente sempre foi essas pessoas, né? Sempre fomos essas pessoas de querer falar, fazer e tal. Eu nunca pensei em ser ministra, óbvio, mas a gente nunca descartou a possibilidade de sermos politizadas e fazer política em todos os lugares. Não necessariamente dentro do parlamento, né, ou no executivo, enfim, de diversas formas que se faz. Nossa, ministra, te escutando um pouquinho falar sobre isso, que você sentiu essa pressão das pessoas, passando essa responsabilidade, você vai ter que lidar com isso, você vai ter que agir diante disso, me fez lembrar outros casos de quando a violência contra a população negra acaba sendo uma responsabilidade da própria população negra de ter que agir, ter que se manifestar, ter que lidar com esse problema. Você encarou um pouquinho dessa maneira também? Pareceu fazer parte de todo esse arcabouço racista que a sociedade segue construindo? Com certeza, e aí de várias maneiras, né? Eu acho que a sua pergunta ela é perfeita para vários âmbitos, então eu tive que encarar isso, fosse, né, nos trâmites legais de ter que reconhecer velório, etc. Tive que encarar depois com as fake news que saíram da Mari. Então, não era só a ela que atingiam toda a família, atingiam o legado, a memória dela. Era um racismo, assim, do ódio do que aquela mulher negra estava se transformando e se transformou após sua morte. E, paralelo a isso, quando você traz essa comparação, né, do que a gente passa de violência, do povo negro passa diariamente e do que a gente teve que tomar à frente e fazer, eu acho que tem frases que exemplificam muito isso, como a famosa nós por nós. Assim, é óbvio que a gente sabe que nem todo mundo é aliado, nem todo mundo, né, tá ali pelas mesmas causas luta que você, mas quando a gente encontra pessoas que seguram na nossa mão e fazem coletivamente conosco, né, como nós encontramos, fosse no crime da Mari,
ou fosse em qualquer outro momento aqui, né, cuidando de qualquer que seja o lado da vida, faz a diferença para a gente, porque muitas vezes a gente se vê sozinho, né? Em espaços de decisão, em tomadas de decisão, enfim. Perfeito. Bom, depois de você ter falado tudo isso, eu acabo fazendo uma pergunta que acaba, acho que só reforçando tudo isso que tu está dizendo, porque eu vou te perguntar que ações o Ministério está planejando justamente para esse 14 de março. No começo da semana, a senhora já manifestou a intenção de aprovar ainda esse ano o Dia Nacional Marielle Franco, de enfrentamento da violência política de gênero e raça. Enfim, desculpa te colocar mais uma vez nessa posição, mas é muito importante te ouvir nesse momento, ministra. Nada. Imagina, essa pergunta é perfeita, porque dá para a gente elencar tudo que a gente tem feito aqui e está fazendo. Primeiro, tem uma diferença, né? Eu vi que algumas mídias noticiaram que esse ano eu falei que queria aprovar. Não. Esse PL do Dia Marielle Franco foi do dia 8 de março de 2023, feito e puxado e coordenado pela ministra Aparecida Gonçalves, que é a ministra das Mulheres, justamente para debater e pautar violência política de gênero e raça nesse país, que não é algo simples. A Marielle, ela é o ápice da exemplificação, da concretização, né, do acontecimento de violência política, mas não é a Aniele que quer fazer um dia. Eu acho que isso é importante falar. A gente fez isso a várias mãos, com as deputadas do parlamento lá, com as senadoras, com os ministérios envolvidos também, obviamente. A própria Janja sempre também falou muito sobre violência política, e eu vivencio violência política no meu cotidiano aqui, assim como a Cida, assim como a Janja, assim como a Simone Tebet e outras vivenciam também. Óbvio, em esferas diferentes, mas vivenciam violências políticas das mais diversas maneiras. Isso é um ponto. Desde que eu saí do Instituto, né, eu fiquei 3 a 4 anos à frente da gestão do Instituto, e todo 14 de março, lá no Instituto, nós fazíamos sempre uma missa, um ato, enfim, e um festival. Então, isso é o que está sendo pensado pelo Instituto Marielle Franco, no Rio de Janeiro, no 14 de março, mas vários coletivos também estão fazendo, né, a sua parte no 14. No Ministério da Igualdade Racial, a gente não tem nenhuma ação específica para o 14 de março, porém, a gente tem uma ação específica para o 21 de março, que é um dia importante para nós, desse combate à discriminação racial, que é um dia que a gente vai estar lançando o relançamento, na verdade, do Plano Juventude Negra Viva, porque passa por juventude viva, né? Passa por melhoria de vida para as pessoas no âmbito de empregabilidade, de saúde, de cultura, de educação, de esporte, enfim. Isso é uma coisa. Agora, desde o ano passado, a gente tem feito muitas ações diversas, fosse para as mulheres, fosse para os homens negros, né? A gente teve que priorizar, e desculpa me alongar nessa resposta, mas assim, eram prioridades que falava desde o acesso à casa, à moradia digna, ao acesso à universidade. Então, a gente conseguiu renovar a lei de cotas, né? A gente precisava pensar no serviço público como um todo, então agora a gente está na articulação do PL de cotas no serviço público, que é algo que a gente precisa e vai tentar, com todas as nossas forças, aprovar mais uma vez. Tinha o decreto dos 30%, tinha o Atlânticas, tinha o Beatriz Nascimento. Então, tiveram muitas ações. A gente teve mais de 50 ideias ano passado, né, com o primeiro orçamento do Ministério da Igualdade Racial, que foi um orçamento, eu diria, histórico, né, mas também ações focadas, e para encerrar e resumir muito, ações focadas em saúde, em segurança, em educação, em acesso a emprego, em acesso a créditos. Então, a gente precisou articular muito, sabe, Lucas? Porque o Ministério da Igualdade Racial, ele é transversal, e as pessoas precisam entender e aceitar que sozinho não fazemos nada. Temos as ideias, mas a gente precisa fazer coletivamente. Deixa eu aproveitar para perguntar à ministra se a senhora ainda sente, depois de quase um ano e meio à frente desse ministério, que é inédito, né, que a senhora está fazendo toda a criação dele, a organização dele, se você ainda sente desconfiança, seja por parte até de alguns colegas do governo, mas principalmente fora do governo, uma desconfiança de necessidade desse ministério, de necessidade de orçamento, ainda sente, você ainda precisa passar por barreiras essas para comprovar a necessidade desse ministério? Olha, dentro do governo, acho que pelo contrário, assim, tem sido um movimento, e não é porque eu faço parte do governo, mas é porque tem sido, de fato, um movimento de parceria com todos os lugares, todos os ministros e ministras, as articulações que a gente tem feito. É isso, né? A gente está na política, então é ok as pessoas criticarem,
não serem favoráveis, terem o que falar. O que não é comum nesse lugar quando as críticas vêm carregadas de racismo, de ódio, de ameaças de morte, ou quando vem carregada até mesmo de querer diminuir e simplificar um currículo que tem sido feito com muito esforço para a minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente, assim. Então, é ok a crítica quando ela é construtiva, é ok as pessoas falarem e se posicionarem diferente. O que não é ok por conta de sermos uma sociedade extremamente racistas, dizerem que não é importante. Então, assim, se não te atinge, se não está ali no momento da sua vida, você poderia apenas respeitar. É isso que é tão difícil no nosso país hoje em dia, mas a gente tem tentado fazer com que as pessoas entendam, temos tentado dialogar com todas as classes, enfim, raças e gêneros, para que eles entendam de uma vez por todas que a luta pelo racismo não é só das pessoas negras, não é só do Ministério da Igualdade Racial, é de todo o governo federal, é de todo o país, é do prefeito, do governador, dos parlamentares, enfim. Ministra, e agora só para fechar em relação às cotas para servidor público, servidora pública, vocês estão pensando em apresentar isso por meio de medida provisória, projeto de lei? O que vocês estão planejando e que prazos? Sim, então, já está no Senado, né? Inclusive, é um projeto do senador Paulo Paim, que já está lá há algum tempo e agora está na pauta para ser votado na CCJ. Inclusive, ali seria terminativo, mas a gente ainda precisa enviar para a Câmara, né? E aí, a gente está nesse momento agora, articulamos semana passada com a ministra Esther, que também puxa esse projeto conosco. Sentamos com o Paulo Paim, com o senador Paulo Paim, sentamos com o senador Rodrigo Pacheco. A gente teve um avanço na cota do ensino superior, mas agora também a gente pretende, né, levar ali para minimamente a manutenção do serviço público, mas também incluindo quilombolas, né? A gente tem indígenas e pessoas negras, mas agora a gente também pretende levar e espera que passe também, incluindo quilombolas, visto que a gente teve aí o primeiro censo quilombola, que a gente tem mais de 1 milhão de pessoas quilombolas nesse país, a gente também precisa colocá-los nessa disputa. Então, agora a gente está nessa situação, esperando a aprovação do Senado, para depois ainda tramitar para a Câmara, e a gente tem até junho para que, se Deus quiser, a gente consiga renovar essa lei. Vamos estar acompanhando. Ministra, queria voltar a falar um pouquinho sobre agora as investigações a respeito do caso Marielle Franco. Eu queria ouvir da senhora se você sente que nesse 1 ano e meio de gestão Lula você sentiu as investigações acelerarem. Olha, eu acho que a investigação do caso da Mari, ela é muito peculiar, né? É horrível ter que falar isso, mas assim, pensar nesse crime que foi tão bem arquitetado. A gente acompanhava e sempre acompanha as investigações muito atentamente, claro. Eu entendo que tem um desejo, né, do Brasil como um todo de responder a esse crime. Eu entendo o posicionamento da Polícia Federal, eu entendo o posicionamento de todo mundo que fez parte das investigações até aqui. Mas é difícil para mim para falar que é porque é no governo Lula, porque não. Assim, é óbvio que ter um presidente que é mais humanizado, mais sensibilizado e que está preocupado de fato com, né, descobrir quem mandou matar faz uma diferença. Mas eu também acho que a gente não pode apagar tudo que foi feito anteriormente, que nenhuma instância ou nenhuma pessoa que estivesse responsável pela investigação. Então, assim, eu sigo muito confiante na diretoria, né, ali, como o próprio Andrei, que veio a público, né, da última vez para falar e dizer como que estavam as investigações. Eu sinto confiança e espero que a gente consiga responder quem mandou matar. Você tem tido um contato direto com o Andrei, com a Polícia Federal? Como que é essa relação? Não tenho contato direto com a Polícia Federal para falar sobre as investigações do caso da Marielle. A gente tem muito diálogo com a Polícia Federal, sim, tem sido um grande parceiro de atuação por conta de vários crimes que têm acontecido no país, né, de racismo. Você deve acompanhar desde aeroportos até com entregadores e porteiros. Então, a gente sempre dialoga muito nesse âmbito de pensar como agir coletivamente, não só com ele, como o Ministério da Justiça, né, e os próprios governadores e prefeitos também, assim, mas é mais nesse viés, assim, a gente não tem acesso ou nem pede, e eu também, por segurança e por ética, eu prefiro não ter nenhum acesso direto a ele em relação ao caso Marielle. Nem com os ministros da Justiça pergunta em relação ao Dino e agora o ministro Lewandowski? Não, acho que é a mesma resposta, assim, a gente teve, com o Dino, a gente sentou algumas vezes, que a gente estava na construção do Juventude Negra Viva, do Pronat, de vários outros programas, como apoio psicossocial a mães de familiares vítimas de violência, e agora a gente passou
para o ministro Lewandowski, né? Sentamos com ele semana passada para falar do PL, do Juventude Negra Viva e também sobre isso, mas nunca exatamente sobre o caso da Mari. E mesmo que seja uma informação de bastidor, mas tem alguma expectativa de desfecho? Porque havia uma previsão que talvez ainda durante a gestão Dino ele prometeu, quem sabe, uma resposta. A gente já passou desse período, mas tem uma nova previsão que a senhora poderia, pelo menos, anunciar para a gente? Não que eu saiba, acho que se tiver, ou quando tiver, o próprio Lewandowski e o Andrei provavelmente falarão, mas não que eu saiba, não tem nenhuma atualização recente, não. Ministra, a senhora citou um pouquinho dessas ações importantes que você tem em diálogo com a Polícia Federal, principalmente sobre esses casos esdrúxulos de racismo, que a gente não sabe se é por conta das redes sociais ou é um movimento, mas tem sido cada vez mais recorrente nesses últimos anos. Como que o Ministério pensa em atuar, talvez dialogar diretamente com as empresas, no caso seria o iFood, para que tenha uma cobrança maior, uma investigação? Vocês têm arquitetado maneiras para que esses casos que têm sido tão cotidianos, o Ministério consiga intervir? Claro, a gente dialogou com a iFood ano passado, começamos essa tratativa ainda lá atrás, tiveram 13 mil denúncias de racismo, né, nessa plataforma no ano de 2023, a gente acompanhou não só com muita atenção, mas também com muita preocupação, e pensamos várias ações diversas, não só dentro do iFood, mas com várias outras empresas, mas falar desse caso especificamente, que é o retrato cruel, covarde de uma sociedade racista como a gente tem no nosso país, é a exemplificação mais concreta do que a gente tem vivido, assim. No mesmo dia, né, eu tentei falar com o governador Cláudio Castro, a gente não tinha conseguido por outra situação, mas a gente também já está no radar para que a gente possa seguir debatendo sobre isso. Falei com o ministro Lewandowski, a gente precisa lembrar que casos como esse, né, estão dentro de segurança pública também, dentro do Ministério da Justiça. A gente precisa e tem que incidir, obviamente, porque são pessoas negras que estão cada vez mais morrendo, sofrendo violência, sem acesso à justiça, educação e etc e tal, mas que também precisa ser uma ação coordenada em conjunto. Por exemplo, quando aconteceu o caso do Porteiro, a gente sempre oficializa, sempre acompanha, sempre entra em contato com os governadores, com os prefeitos, se coloca à disposição não só para o letrar, mas também para pensar, né, seja através dos municípios, com o Ministério, através dos vereadores e deputados, enfim, mas para que a gente possa ter aí, de fato, uma ação concreta, né? Não dá para a gente normalizar, como a gente não tem normalizado aqui, mas a gente também precisa fazer a várias mãos. É impossível só o Ministério da Educação resolver, e é o que eu tenho tentado passar e falar quase que diariamente para todas as pessoas e em todas as instâncias que a gente precisa de apoio para resolver cada situação como essa. Mas a senhora sente que está numa luta um pouco solitária quando tenta em contato aí com o Ministério da Justiça, com os governadores, enfim, imagino que eles te recebem em algum momento, mas eles compreendem a necessidade de fazer alguma ação urgente que consiga, enfim, mostrar para a sociedade que alguma coisa está sendo feita? Sim, claro que não, acho que não. Assim, a prova concreta disso é a gente estar no Juventude Negra Viva com 16 ministérios conjuntos, assim. E aí a gente pode até te passar essa lista depois com mais calma. Mas eu não sinto uma lista solitária, porque quando a gente chega para um lugar, ou para um ministro, ou para uma autoridade, né, e fala, olha, estou preocupada, as pessoas falam, vamos agir, vamos construir juntos. O problema, Lucas, é que, infelizmente, isso tem sido cada vez mais comum, né? A certeza da impunidade de uma pessoa que atira na outra, né, por se sentir superior a ela, por ser uma pessoa negra, isso não é comum. A gente precisa fazer várias coisas aí, tem várias nuances. Vai desde uma criação, vai desde uma educação de base, desde uma educação e acesso também ali no ensino superior. Eu acho que o trabalho conjunto ele tem sido feito. O Ministério tem que ser, de fato, pioneiro nessa missão, não tem como ser diferente. Diferente seria se eu tivesse sentada falando, não vou fazer nada, acho que isso é inadmissível. Mas a gente precisa elaborar políticas públicas eficazes a várias mãos para que a gente consiga ter um país que respire um pouco menos de racismo, como a gente tem lutado para que aconteça. A senhora acha que uma medida de amparo às vítimas, assim, de um diálogo mais forte e publicizar que o Ministério está agindo para dar um apoio para as vítimas pode ser talvez uma maneira de constranger esses agressores, esses racistas? Olha, acho que não. Acho que não é constranger, acho que não é por aí.
Eu acho que tem coisa mais importante para a gente pautar e fazer do que só constranger. Porque constranger você fica com vergonha aqui e daqui a pouco você pode voltar a fazer de novo. Isso tem que ser a exceção, sabe? Isso não pode ser a regra. A gente não está trabalhando aqui nesse ministério ou para cada pessoa negra desse país para que, aconteceu o crime, então vamos lá. Não, eu acho que isso tem que ser a exceção da exceção. A gente precisa, sim, apoiar, obviamente. A gente, como, por exemplo, o programa que eu te falei aqui do apoio às mães vítimas de familiares, vítimas de violência, o apoio psicossocial feito a várias mãos com o MJ, mas também com o MS. Isso é um exemplo. É isso que a gente quer. Quando o presidente Lula escuta uma história como essa, sensibiliza e fala, vamos ligar, vamos agir, vamos apoiar, como fizemos com aqueles meninos que sofreram, infelizmente, um ataque, né, também com a tiros, no Rio de Janeiro, e a gente também agiu prontamente ali com o Cláudio Castro, com o Ministério da Saúde, o próprio Daniel Sorange, que é o secretário de Saúde do Rio de Janeiro também, municipal do Rio de Janeiro, ajudou a gente, atendeu a vítima. Então, eu acho que é por aí, sabe? É mais do que constranger, mas é sim apoiar, mas é também sim a gente conseguir fazer com que as pessoas que estão em cargos de poder se sensibilizem e façam e tenham ações, mas ao mesmo tempo sensibilizar também e fazer com que a sociedade entenda de uma vez por todas que isso não é normal. Certo. Ministro, nosso tempo está fechando, mas você falou bastante do diálogo com o governador do Rio. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a situação com o Tarcísio de Freitas de São Paulo. A gente viu que ele desconsiderou aí uma possível denúncia dele sobre o que está acontecendo, especialmente no litoral paulista. Queria saber se o Ministério está pensando em algum tipo de diálogo, algum tipo de intervenção em relação a esse caso. Também, assim, né? Eu vi que a gente tem se posicionado em vários institutos do governo. Eu vi que o ministro Silvio Almeida se posicionou, o Ministério da Igualdade Racial também se posiciona sempre que tem alguma situação como essa. A gente recebeu as Mães de Maio aqui no Ministério no ano passado. A gente tem contato também, né? Sempre que acontece, a gente está ali colocando não só solidariedade, mas tem falado também, tratado sobre isso. Eu acho que o governador Tarcísio tem os seus posicionamentos, os seus valores, as suas visões de como governar, mas a gente está aqui para dialogar e construir em conjunto com quem quer que seja. A nossa preocupação não é a quem ele apoia, a quem ele defende, não é sobre isso. É, sim, de fato, fazer com que as situações e ações como essa não aconteçam mais em lugar nenhum desse país, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? A gente vai estar sempre apontando, dialogando e chamando, assim, para conversar, porque a importância disso tudo é que as pessoas se mantenham vivas, né? E que essa violência, de uma vez por todas, seja diminuída. Ministra, muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez para conversar com o Brasil de Fato. Imagina. Obrigada a você, Lucas. Foi um prazer. Qualquer coisa a gente está aí. Para marcar a data, o Instituto Marielle Franco vai realizar o Festival Justiça por Marielle Anderson. O evento vai acontecer nesta quinta-feira, na Praça Mauá, região central do Rio de Janeiro. E ao longo de todo o dia de hoje estão previstas atividades gratuitas. Logo mais ao meio-dia está previsto o Ato de Justiça, uma marcha que vai sair do Buraco do Leme e vai seguir até a Câmara Municipal do Rio. A programação completa do festival você pode conferir no nosso site, brasildefato.com.br, e buscar no campo de pesquisa pelo título da notícia, que é Festival Justiça por Marielle Anderson divulga programação gratuita no Rio de Janeiro. O nosso querido Afonso Bezerra, colega que sempre está aqui segurando as pontas quando eu não posso estar aqui na apresentação do programa, fez um bate-papo muito bacana sobre a 15ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia. Ele conversou com Ana Paula Braga, coordenadora da marcha este ano, e o tema é Mulheres em Defesa do Território, Caatinga Viva, Floresta em Pé. Cerca de 5.000 mulheres agricultoras vão participar desse evento que acontece amanhã, dia 15 de março, em Areial, na Paraíba. Vamos conferir um pouquinho dessa prosa dos dois. Olá, minha gente. Olha, neste sábado, 16 de março, é lembrado o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. E na véspera, no dia 15, cerca de 5.000 agricultoras vão marchar em defesa da Caatinga, da agroecologia, lá na cidade de Areial, na Paraíba. Elas vão participar da 15ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, na região chamada de Polo da Borborema, lá no estado da Paraíba. E quem conversa com a gente agora sobre esta mobilização histórica, já são 15 edições, é Ana Paula Braga. Ela é vice-presidenta
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Queimadas e coordenadora da Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia. Ana, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter topado participar aqui com a gente. Nós que agradecemos esse espaço para poder divulgarmos, né, o tão grandioso evento que é a nossa 15ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia. Seja muito bem-vinda. E Ana, já são 15 edições da marcha, né? Já é um evento histórico aqui na região Nordeste e em todo o Brasil. Mas para começar aqui o nosso papo, eu gostaria que você nos explicasse um pouco a escolha da pauta desse ano, né? A defesa da Caatinga. Por que esse é um tema central na manifestação desse ano? Sim, Afonso, é a nossa 15ª marcha, né? A gente já vem de um movimento aí bem organizado das mulheres agricultoras, né? Nós que somos protagonistas da agricultura familiar, é nós que produzimos, que fazemos a venda, na maioria das vezes, nas feiras agroecológicas, e aí isso já é o 3º ano consecutivo, né, que marchamos em defesa do nosso território. Este ano em específico, né, a gente está defendendo o nosso bioma Caatinga, né, e estamos vindo numa discussão, né, das grandes implementações que está chegando no território, nos nossos territórios, devastando principalmente esse bioma, né, que para muitos é um bioma que não tem vida, um bioma cinza, não existe vida, e a gente está trazendo essa temática para mostrar o contrário. Aqui existe vida, aqui existe sobrevivente, aqui existe produção, daqui é do semiárido, da Caatinga, que nós tiramos o nosso sustento e que a gente produz agroecologicamente, né? E é nessa defesa que a gente vai para a Areal, né, dizer que não concordamos com as grandes implementações da forma que está chegando, né? Ana, provavelmente tem muita gente que é de outros estados do Brasil nos ouvindo agora. O ato, ele acontece na cidade de Areal, como você bem falou, mas ele mobiliza uma região muito grande, né? Várias cidades no chamado Polo da Borborema. Queria que você pudesse nos descrever como é esta região, quais são as principais características e por que ela é reconhecida como Borborema agroecológica. Então, Afonso, é uma articulação, né, de 13 sindicatos do território da Borborema. Esses 13 sindicatos têm uma concepção da produção agroecológica. Nós produzimos e lutamos, né, pela produção agroecológica, não uso do veneno, né, porque quando a gente está defendendo a vida, a gente precisa defender a vida em todos os sentidos, que seja a vida humana, mas também que seja a vida da nossa terra, da nossa mãe terra. Então, é nesse sentido, né, que nós defendemos, e por isso que o nosso território, o Polo da Borborema, é conhecido agroecologicamente por esse nome, pela preocupação, né, de produzirmos, de nos alimentarmos e alimentarmos as outras pessoas sem o uso de veneno e trazendo o que é mais importante, que é a vida, tanto para os seres vivos quanto para a nossa terra, que é quem dá a maior sustentabilidade de permanecer nesses lugares, né? Nas últimas edições, a marcha tem contestado o modelo econômico, Ana, da chamada energia renovável, né? Que no caso aí da região é a energia eólica, né? Quais são os prejuízos causados por esses empreendimentos, né, por essas atividades aí na região? Então, um dos principais prejuízos é a questão de tirar a autonomia das famílias, sabe? A forma que as empresas estão chegando dentro do território sem ter, no mínimo, informar aos proprietários e agricultores de como funciona assinar, por exemplo, um contrato simplesmente abusivo, onde as famílias são seduzidas a assinar, né, esses contratos no oferecimento de uma aposentadoria, segundo eles, para o resto da vida. E aí, quando você começa a pesquisar, você começa a fazer visitas de intercâmbio em outros estados, como, por exemplo, em Pernambuco, né, a gente percebeu que o que se diz na fala não é o que se faz no papel. Então, é nessa perspectiva de luta que a gente permanece, porque a gente tem um território, a gente quer que esse território ele seja valorizado, a gente não quer que as energias renováveis, da forma que está chegando, se instalem nesse território. Nós não somos contra as energias renováveis, vale salientar, nós
queremos sim uma energia renovável, mas que ela seja descentralizada, sabe? Que todas as famílias de fato tenham acesso, mas não que ela seja concentrada nas grandes empresas, extraída do nosso território, do nosso Brasil e que seja expandida para outros países e que a gente passa a ser novamente escravo de grandes empresas. Então, é nesse sentido, sabe, que a gente permanece nessa luta, porque a gente não concorda da forma que está chegando no nosso território, nem como está chegando. A gente precisa dialogar, a gente precisa buscar meios para que as pessoas entendam como que funciona. Pois é, se chama muito de energia limpa, né? Mas nesse caso não é tão limpa quanto parece. E o que é que as companheiras aí que marcham, né, na região da Borborema, que vão marchar lá em Areal, tem colocado como alternativa a esse modelo de energia renovável que tem expandido aí na região, né? Então, nós estamos indo para as ruas, né? A gente tem buscado essa visibilidade, buscado mecanismo para que a energia renovável e limpa, ela de fato seja usada, mas que quem sabe se não se tornasse uma política pública e que todas as famílias pudessem produzir a sua própria energia renovável, já que o sol e o vento são de todos. Ela não é concentrada, ela não é para ser privatizada, entende? É nesse sentido que a gente vamos para as ruas de Areal, que a gente está nos nossos territórios, nos nossos municípios discutindo, a gente quer conversar, a gente quer dialogar, mas a gente quer uma energia que de fato ela seja limpa, né? Que de fato cada família possa acessar e produzir a sua própria energia, por exemplo. Por que a energia solar, por exemplo, cada família não tem a sua placa no seu teto? Né? Por que a gente não buscar políticas para que as famílias possam acessar com maior facilidade? Minha gente, a gente está conversando agora com Ana Paula Braga, ela é vice-presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais da cidade de Queimadas e ela também é coordenadora da Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, que acontece lá na região da Borborema há 15 edições no estado da Paraíba. E, Ana, a gente está no mês de março, é um mês também que a gente destaca a luta das companheiras, né, das mulheres, que passamos agora do 8 de março, o Dia Internacional da Luta das Mulheres, e eu queria que você fizesse uma reflexão aí com base na sua experiência na região, né? Como a agroecologia está ligada ao feminismo popular, né? A resistência das mulheres que estão nesse fronte de luta na região. Então, a agroecologia faz parte da nossa vida, né? Ela faz parte da nossa produção, ela faz parte da nossa autonomia financeira, por exemplo. Então, produzindo agroecologicamente, colocando nas feiras esse produto, que nós estamos também nesse mês de março, né, especialmente, trazendo para dentro das feiras, mostrando, buscando que as nossas mulheres têm autonomia, que elas estão buscando na sua autonomia, principalmente a autonomia financeira, né? Já que muitas não conseguem um emprego fora, por exemplo, mas elas não deixam de trabalhar, elas têm o seu trabalho, elas tiram o seu sustento da sua própria produção. E no maior é tirar a mulher da sua invisibilidade, né? Ela é protagonista de tudo isso, né? E muitas vezes fica invisível por não participar, por não conseguir botar seus produtos na sua própria barraca na feira, né, ter os atravessadores tirando essa autonomia. Então, isso é um fator que a gente celebra muito, é a questão da participação direta e indiretamente das mulheres nesse processo. Uma frase muito comum dos movimentos, né, é a informação de que sem feminismo também não há agroecologia, né? E aí eu queria que você fizesse uma reflexão, Ana, chamasse a gente aqui para um debate, para entender um pouco também qual é a relevância da participação das mulheres no debate a respeito das mudanças climáticas, que é uma urgência mundial, não é verdade? Sim, com certeza, né? Inclusive, a nossa marcha esse ano trouxe essa temática para o debate, porque a gente entende, se o nosso bioma caatinga ele for invadido, né, da forma que estão querendo invadir, automaticamente a gente não vai ter a autonomia de dizer estou produzindo, né, que de fato sem feminismo não há agroecologia, no sentido da figura feminina, da mulher estar ali fazendo, né, acontecer, fazendo as produções, fazendo a sua hortaliça, né, fazendo os seus canteiros e produzindo. Então, é nesse sentido, né, que a gente busca ocupar esses espaços para dizer
que estamos fazendo agroecologia, né, que a agroecologia vai além de tudo, é a vida dos animais, é a vida das famílias, é uma convivência até aromatizante com os nossos companheiros, de dizer assim, estamos produzindo juntos, estamos crescendo junto, né, que com o feminismo a gente consegue fazer com que a gente cresça junto com os nossos companheiros. É nessa perspectiva também que na marcha, além das mulheres, tem uma boa quantidade dos homens, dos companheiros participando, da juventude também, porque entende esse processo de formação, entende esse processo das mulheres estar, né, nesses espaços de protagonismo. Ana, a gente está bem perto do final da nossa entrevista e eu queria que você explicasse como é que as companheiras, tanto da região, né, que moram aí nas cidades da Borborema, como também de outros estados, podem se somar na marcha, participar, qual é o horário que a marcha vai sair, local de concentração, como é que as pessoas podem participar? Então, é muito fácil, né? Já está chegando, na próxima sexta-feira, dia 15, dia que antecede, né, o Dia Nacional da Conscientização, né, do meio ambiente, então, das mudanças climáticas também. Então, é muito fácil, é só se dirigir à cidade de Areal. A gente vai estar a partir das 8 horas da manhã na praça principal, que se chama Teotônio Barbosa, né, na concentração, recebendo as caravanas do nosso território, das cidadezinhas vizinhas, mas também dos estados vizinhos. A gente está recebendo, né, já a presença confirmada de vários estados, inclusive do estado de Pernambuco. E aí, dentro dessa recepção, a gente tem toda uma programação, né? Vai ter um teatro amador, onde vai trazer a temática. Também temos uma feira, né, de saberes e sabores, que foi batizado com esse nome porque é uma produção tanto das famílias, como também das mulheres, da juventude. E para encerrar todo esse ato, vai ter a caminhada, claro, e em seguida a gente encerra com a cirandeira, né, Lia de Itamaracá, que vem a brilhantar esse evento, que para nós, que fazemos parte do território, é muito grandioso. Ana, muito obrigado aí pela sua participação, por ter compartilhado com a gente todas as informações da marcha, e também por ter trazido essa agenda de luta das mulheres da Borborema em defesa da agroecologia e também do meio ambiente e do bioma da Caatinga. Muito obrigado, boa marcha e até a próxima. Obrigada, Afonso, pela oportunidade. E falando de luta em defesa do território, uma comunidade do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, com mais de 20 anos de existência, vai finalmente se tornar assentamento. Pois é, a comunidade Emiliano Zapata, em Ponta Grossa, no Paraná, que conta com mais de 70 famílias, brevemente vai poder comemorar uma conquista histórica. No próximo dia 16, está previsto o anúncio oficial da criação do assentamento pelo governo federal. Vamos saber mais detalhes dessa conquista? Quem conta pra gente é Douglas Matos. Após mais de 20 anos de formação do acampamento, as mais de 70 famílias camponesas da comunidade Emiliano Zapata, em Ponta Grossa, no Paraná, estão perto de comemorar uma conquista definitiva da reforma agrária. O anúncio oficial da criação do assentamento está marcado para o próximo dia 16 de março, com festa e ato público com autoridades na sede da comunidade. Estão confirmadas as presenças do ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do superintendente do INCRA do Paraná, Newton Bezerra Guedes, Dom Sérgio Arthur Braschi, bispo da Diocese de Ponta Grossa, e o desembargador Fernando Prazeres, coordenador da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Paraná e como atuante no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. A programação da festa começa pela manhã com visita a unidades produtivas e espaços coletivos da comunidade e depois continua com um ato político. No começo da tarde, o almoço comunitário será oferecido gratuitamente pelas famílias assentadas. E ao longo do dia, haverá a Feira da Reforma Agrária com alimentos agroecológicos do assentamento e de outras comunidades do MST e da Economia Solidária, com a participação da Feira Permanente da Economia Popular Solidária e da Associação das Feirantes da Economia Solidária dos Campos Gerais, além da Rede Mandala, Black Quadros. A animação do encontro fica por conta dos grupos Solidum e Gaita Fandangueira, com o vaneirão, que é tradicional na região.
Este é o segundo acampamento do MST a ser efetivado no Paraná, durante o terceiro mandato do presidente Lula. Mais de 80 comunidades camponesas do estado ainda aguardam a conquista definitiva da reforma agrária. A comunidade Emiliano Zapata está localizada a 20 quilômetros do perímetro urbano de Ponta Grossa, na rodovia do Talco, que fica perto do Parque de Botuquara. Quem visita o local hoje encontra uma grande diversidade de produção, casas estruturadas, espaço comunitário e cooperativa. É um cenário bastante diferente do que havia ali há quase 21 anos. Os 630 hectares pertenciam à Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que tinha recebido a terra por meio de uma doação da União para realizar pesquisas. No entanto, a área estava sendo utilizada para o monocultivo de pinos, voltado a interesses da iniciativa privada, além do plantio de soja e experimentos com sementes transgênicas. Parte da área também passava por ameaça de grilagem de fazendeiros da região. A área foi ocupada no dia 26 de agosto de 2003. Desde então, foi iniciada uma transformação, quando as famílias passaram a se dedicar à produção de alimentos, principalmente sem o uso de agrotóxicos. O desenvolvimento da produção sem veneno ganhou impulso quando a comunidade conseguiu criar a Cooperativa Camponesa de Produção Agroecológica da Economia Solidária, a Cooperas, isso em 2011, para a comercialização de alimentos. Muito trabalho coletivo e cooperado possibilitou a entrada em programas nacionais como a aquisição de alimentos, o PAA, e o de alimentação escolar, o PNAE, com impacto direto na geração e na distribuição da produção. Somado a isso, a comunidade ampliou laços com o mundo urbano por meio de parcerias com diversos programas de extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa, como o Projeto Lama, o Laboratório de Mecanização Agrícola, o IESOL, que é uma incubadora de empreendimentos solidários, e do curso de jornalismo, entre diversos apoios de entidades sindicais, religiosas e movimentos sociais e populares de Ponta Grossa e região. Os camponeses que vivem no Emiliano Zapata já participaram das ações de solidariedade que estão sendo promovidas pelo MST em todo o país desde o início da pandemia. São toneladas de alimentos produzidos pela comunidade e doados para famílias vivendo em vulnerabilidade na região urbana. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Paraná. Locução, Douglas Matos. Conquista mais do que merecida, é muito bom a gente ver a política da reforma agrária sendo colocada em prática no nosso país e que mais iniciativas como essa se espalhem pelo Brasil, por favor, gente. O MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem, foi às ruas na manhã de ontem para cobrar da mineradora Vale que garanta os direitos às vítimas da tragédia em Mariana, Minas Gerais. Eles ocuparam a entrada da mineradora em Vitória, no Espírito Santo, e pediram maior diálogo com a empresa. Entre as reivindicações do movimento está o retorno do auxílio financeiro emergencial, água limpa e de qualidade e programa de saúde que atenda as famílias atingidas. Quem explica mais sobre essas reivindicações e sobre a ação dessa semana é o nosso repórter Douglas Matos. O MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, ocupou a entrada da mineradora Vale, em Vitória, capital do Espírito Santo, nesta quarta-feira. O objetivo é denunciar o descaso da empresa com as vítimas do rompimento da barragem de mineração de Fundão, em Mariana, em Minas Gerais, que ocorreu em 5 de novembro de 2015. Na época, a barragem era administrada pela Samarco, a mineradora controlada pelas gigantes Vale e BHP. Após 8 anos do rompimento, que deixou 19 mortos, o MAB afirma que as empresas não garantiram a reparação integral de milhares de pessoas atingidas por barragens. A organização do movimento pede o retorno do AF, que é o Auxílio Financeiro Emergencial, para quem teve corte recente por parte da Fundação Renova. O MAB pede ainda indenização justa, água limpa e de qualidade, a criação de um programa de saúde específico para as famílias atingidas e projetos de desenvolvimento local, entre outras demandas. Marilda Rodrigues é uma das integrantes do movimento que participa da ocupação na Vale, em Vitória. Estamos aqui, frente à portaria aqui da Vale, tentando uma conversa, né, para reivindicar as nossas pautas que ainda não foram atendidas durante esses longos 8 anos. Então nós estamos aqui incomodando
incomodando ninguém, somente a Vale. Esperamos que ela se dê, aliás, nem se dê o trabalho de vir aqui para conversar com esse povo de luta, que muitos vieram de longe, né, na esperança de uma conversa. Em 25 de janeiro deste ano, a Justiça Federal de Minas Gerais condenou a Vale, a BHP e a Samarco ao pagamento de 47 bilhões e 600 milhões de reais como indenização por danos morais coletivos causados à população afetada pelo crime ambiental. A decisão atendeu aos pedidos do Ministério Público e outras instituições para que a Justiça Federal julgasse o mérito de parte das ações civis públicas, justamente as que cobram reparação das mineradoras. A medida foi solicitada depois que não avançou a negociação para um acordo de reparação entre o poder público e as mineradoras. Isso porque as empresas teriam oferecido um valor muito abaixo do que é considerado adequado pelo poder público. Mas, segundo o movimento dos atingidos por barragens, a maior parte das famílias impactadas sequer foi indenizada pelas perdas que sofreram. Procurada, a Vale afirmou que, como acionista da Samarco, abre aspas, reforça o seu compromisso em apoiar a reparação integral dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana e registra que mantém os aportes feitos à Fundação Renova, a entidade criada para gerenciar e implementar as medidas de reparação e compensação ambiental e socioeconômica, em cumprimento às disposições do TAC, que é o termo de transação e ajustamento de conduta, fecha aspas. Ainda de acordo com a mineradora, até 31 de janeiro de 2024 foram destinados mais de 35 bilhões de reais para ações de reparação e compensação a cargo da Fundação Renova. E desse montante, quase 14 bilhões foram para o pagamento de indenizações e aproximadamente 2 bilhões e meio em auxílios financeiros emergenciais, totalizando, nas contas da empresa, 16 bilhões e 680 milhões de reais para mais de 440 mil pessoas. A ocupação desta quarta-feira na sede da Vale faz parte de uma série de atos em todo o país cobrando a implementação da PNAB, que é a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. As atividades celebram o aniversário de número 27 do Dia Internacional de Luta em Defesa dos Rios contra as Barragens pela Água e pela Vida. A PNAB foi sancionada pelo presidente Lula em dezembro do ano passado, mas ainda não passou pelo processo de regulamentação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos. A gente segue com Douglas, mas agora o assunto é educação. Termina amanhã as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Este ano estão sendo oferecidas mais de 100 mil vagas para o financiamento. É contigo, Douglas. Estão abertas até a próxima sexta-feira as inscrições para a seleção 2024 do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que oferece um total de 112.168 vagas para financiamento de curso superior em faculdades e universidades particulares e tem novas regras voltadas à população de baixa renda. A partir desta seleção, já fica valendo o chamado FIES Social, pessoas cadastradas no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que possuam renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou seja, uma renda de até R$ 706 por pessoa, poderão financiar até 100% dos valores cobrados pelas instituições de ensino. O MEC, Ministério da Educação, reservou metade das vagas para o FIES Social, que na prática vai permitir que estudantes de famílias mais pobres paguem pela graduação só após a formatura. Até este ano, não havia financiamento de 100% dos valores. As inscrições que foram abertas nesta terça-feira, dia 12, devem ser feitas por meio da página do FIES no Portal de Acesso Único ao Ensino Superior. Para se inscrever é preciso ter uma conta gov.br. Em mais uma novidade desse processo seletivo do FIES, cada estudante poderá escolher até 3 opções de cursos. Até o último ano, era necessário que esses cursos escolhidos pertencessem a uma mesma área de ensino. Do total de vagas oferecidas, 67.301 são para estudantes que começarão a cursar já no primeiro semestre letivo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Fruto da luta de mais de 500 quebradeiras de coco babaçu, foi inaugurado no município de São Miguel, no estado do Tocantins, o entreposto Viva Babaçu, um espaço de beneficiamento e comercialização totalmente gerido pelas próprias quebradeiras. Quem apresenta essa iniciativa pra gente diretamente do Maranhão é a nossa repórter Mariana Castro. Considerada uma mãe, a palmeira de babaçu é o meio de sobrevivência de muitas famílias nas regiões do Cerrado. A exemplo do Bico do Papagaio, que envolve municípios rurais no extremo norte do Tocantins. Nessa região, mais de 500 mulheres se organizam em entidades e coletivos, que hoje comemoram a conquista do entreposto Viva Babaçu. Um espaço de beneficiamento e comercialização de produtos. Essa é uma conquista histórica para as quebradeiras, que ao longo da história tem seu trabalho desvalorizado no mercado informal pelos chamados atravessadores. Quem fala sobre essa conquista é a quebradeira Maria do Socorro Teixeira, da direção da ASMUBIP. Isso aqui vai trazer muita beleza e riqueza para nós, na questão de geração de renda para nossas mulheres, para nossas famílias, para nós quebradeiras, e também trazer a questão de estar ajudando a gente na preservação do babaçu. Por isso a gente deu o nome de Viva Babaçu, porque a gente precisa do nosso babaçu vivo em pé. Com a garantia de estrutura ampla, maquinário e profissionalização, a inauguração do entreposto contou com o lançamento da marca Viva Babaçu, que tem como produto carro-chefe a farinha de mesocarpo. Gerente do entreposto, Maiana Fernandes comenta sobre o papel do espaço. Ele vai fazer o beneficiamento do floco do babaçu. A gente vai transformar ele na farinha de mesocarpo, que é bem nutritiva, que na alimentação é para o mingau, o bolo, o biscoito, também medicinal também. Com o apoio de entidades parceiras e projetos ligados à sociobiodiversidade, o espaço é totalmente gerido pelas próprias quebradeiras, que das rodas de quebra levam agora os produtos para as prateleiras. É o que explica Yuki Ishii, representante da ONG Apató. Ela traz na sua essência um simbolismo muito forte, que é o protagonismo e autonomia das quebradeiras de coco, né, de terem e gerirem a sua própria agroindústria para produzir alimentos, gerarem renda para elas, né, e isso tudo aliado à conservação da sociobiodiversidade regional. E também o fato do entreposto ele ser hoje regularizado através da vigilância sanitária, as quebradeiras elas passam, né, a poder comercializar não só no mercado informal, como também no mercado formalizado. Um mercado formal como marketplace, supermercados, comércios, né, além dos mercados institucionais como PA, PNAE, ampliando então essas oportunidades de acesso ao mercado. Para as quebradeiras, além de um espaço de beneficiamento e comercialização, o entreposto Viva Babaçu também fortalece a luta em defesa dos babaçuais na região. É o que complementa em comemoração a quebradeira Maria do Socorro Teixeira, da direção da ASMUBIP. Nós somos quebradeira, por isso nós lutamos por elas, porque é delas que nós sobrevivemos. E na nossa mística ficou muito claro as riquezas e tudo que nós tira do babaçu para a nossa sobrevivência. E eu estou muito feliz, todas as companheiras que aqui estão presentes, estão todas satisfeitas e felizes por esta inauguração, por esta conquista. Do Tocantins para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
E assim, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, não sem antes agradecer a sua audiência e lembrar que amanhã a gente está junto, sim ou sim, a partir das 11 horas da manhã, na RBA, a nossa parceira Rádio Brasil Atual, 98,9 FM aqui na Grande São Paulo e para o mundo inteiro por meio da radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Denise Salomão, edição e produção de Mariana Lemos, Douglas Matos e Daniel Lamir, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Moniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.